Boa noite, amados, graça e paz. Nosso Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele nos dá então a oportunidade mais uma vez, nesse dia, dia dele, dia do Senhor, de nós estarmos reunidos neste tempo na sua casa. E queremos também desejar a todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, a paz do Senhor, que a presença do nosso Deus também se manifeste aí onde você está. Então, nós convidamos a todos neste momento a estarmos nos apresentando diante do Senhor em oração. Então, curve a sua fronte, feche os seus olhos, aquiete o seu coração e passe um instante na presença do Senhor. E que você possa estar pedindo ao Senhor para que Ele venha conduzi-lo a estar sendo encontrado por Ele nesta noite, como verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Oremos. Senhor, aqui nos encontramos com o nosso coração aberto para Ti. Invocamos a Tua presença, manifesta sobre nós nesta noite. Que o Teu rosto possa resplandecer sobre nós. Que o Senhor possa nos conceder a Tua misericórdia e nos dar a Tua paz. Como povo do Senhor, queremos Te honrar através deste culto que a Ti prestamos. Que o Teu Espírito Santo, que em nós habita, possa se manifestar na sua plenitude, no meu ser e no ser de todos os amados que aqui se fazem presentes, e na vida de todos aqueles que conosco estão em seus lares, nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor, perdoa os nossos pecados, pois com pecado não temos como estarmos diante do Senhor e prestar-te o culto que a Ti é devido. Com pecado, ó Deus, não podemos ter a bênção de poder ter as nossas orações ouvidas. E o Senhor, com o Teu braço, manifestando de forma graciosa para conosco a Tua salvação, o Teu perdão, o Teu milagre, a Tua cura, o Teu consolo, a Tua paz, todas as intervenções do Senhor, tratando-nos com Tua misericórdia. Por isso, ó Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, e pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, confiados nos méritos do Teu Filho amado Jesus. É no nome dele, Senhor, que nos achegamos diante do Senhor. É no nome dele que nós apresentamos o povo do Senhor, ora reunido neste instante na Tua presença. E por isso, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, perdoa os nossos pecados, traga ao coração de cada um de nós, a começar do meu coração, o quebrantamento, que a Tua palavra produz no coração daqueles que ouvem a Tua voz. Que esta noite, ao sairmos deste encontro contigo, possamos sair daqui renovados pelo Teu Espírito. Possamos sair daqui, ó Pai, desafiados pela Tua palavra. Possamos sair daqui consolados por Ti, orientados pelo Senhor, para seguirmos a nossa vida, juntamente com os nossos familiares, no centro da Tua vontade. Neste tempo de angústia, de aflição, de tribulação, no qual o mundo está passando. Ó Deus, a Ti consagramos este momento, e fale conosco, e nos conduz à adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Convido a todos a abrirmos a palavra do nosso Deus, no livro do profeta menor, Abacuque, capítulo 3. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 3, e depois seguiremos a leitura no versículo 17 até o versículo de número 19.
Abacuque, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 3, e depois seguiremos no versículo 17 ao versículo de número 19. Você que está aí na sua casa, por favor, pegue o exemplar da palavra de Deus e acompanhe a leitura que faremos neste momento da palavra do Senhor. Diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Leiamos todos juntos, novamente o verso 18 e 19, até a palavra altaneiramente. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E a igreja diz: amém. Amados, a palavra do Senhor nos dá, através do exemplo do profeta Abacuque, a atitude que todos nós devemos ter para com o Senhor. Talvez você traga também o mesmo sentimento que Abacuque vivenciou na sua época. Abacuque diz que ele ficou alarmado com o que ele estava vendo, com o contexto que o seu povo estava vivendo, e alarmado também com a revelação que Deus lhe deu como resposta às suas orações, sobre o que estava acontecendo no seu tempo. E Abacuque, então, ele tem a atitude de buscar o seu Deus através da oração. E temos, então, aqui no capítulo 3 do seu livro profético, esta oração, onde Abacuque, então, ele reconhece a justa ira de Deus, mas ele também reconhece que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Por isso, a sua oração é esta: que o Senhor viesse, manifestasse a sua misericórdia, trazendo avivamento. E enquanto isto não acontecesse, Abacuque, então, em sua oração, ele toma um propósito de viver pela fé e não pelas circunstâncias. Por isso ele diz que mesmo diante do caos que estava instalado, mesmo diante das declarações que Deus lhe havia feito em resposta às suas orações, de que o Senhor estava irado e que o Senhor estava derramando a sua ira, trazendo aquela situação adversa para o povo de Deus, Abacuque, então, ele toma o propósito de firmar o seu olhar no Senhor e de estar exultando, de estar celebrando, de estar se alegrando pela convicção que ele tinha de que a salvação do Senhor se manifestaria. E ele então diz que o Senhor é a sua fortaleza. E ele então toma esse propósito maravilhoso de exultar, de se alegrar diante do Senhor. Talvez, meu amado, você esteja vivendo um tempo onde as situações
não são favoráveis para você estar alegre, para você estar contente. Mas eu quero lembrá-lo que a alegria do crente, a alegria do povo de Deus, não são as circunstâncias. A alegria do povo de Deus é o Senhor que tem o controle das circunstâncias. Amém? Então, pensando nisso, nós vamos cantar cânticos espirituais e vamos adorar o Senhor, tendo esta plena convicção de que a alegria do Senhor é a nossa força. E nele podemos nos fortalecer nesse tempo de crise e caminharmos altaneiramente, caminharmos com os pés de uma corça, pulando todos os obstáculos que estão diante de nós, sabendo que o Senhor está conosco e Ele está nos guardando como nossa fortaleza. Louvemos ao Senhor com louvores, com o nosso conjunto. Boa noite, irmãos. Boa noite. Nesse momento, nós vamos estar louvando com o cântico Ele Vem. Oh, my soul.
pela tua majestade, pelo teu poder, ó Deus, pela tua soberania, porque o Senhor tem, ó Deus, cuidado de nós, nos momentos, ó Deus, de dificuldade, nos momentos, ó Deus, em que estamos, ó Deus, passando às vezes, ó Deus, por provações, ó Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem, ó Deus, nos consolado, o Senhor tem nos dado, ó Deus, a graça e a oportunidade, ó Deus, de estar na tua casa, na tua presença. Receba o nosso louvor, a nossa oração, que cada coração aqui, que cada coração em casa esteja, ó Deus, grato a Ti, ó Deus, pelo seu cuidado, ó Deus, e pela oportunidade, ó Deus, de Te louvar e de Te adorar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Neste momento nós queremos passar alguns comunicados, né? O primeiro deles é você que trouxe o seu dízimo e oferta. O gasofilácio sempre vai estar à portaria para que você possa fazer assim a sua consagração ao Senhor. Por conta de evitarmos aí algum ato de aglomeração, né? Então manteremos o gasofilácio sempre na entrada e você pode, em espírito de oração e gratidão a Deus, está deixando ali o seu dízimo e a sua oferta. Também queremos dizer para você que na próxima sexta-feira nós temos a nossa reunião de oração presencial. Então não deixe de vir. Conforme Deus tem falado ao nosso coração, esse tempo é tempo de oração. Temos que clamar ao Senhor. Se nós já orávamos, muito mais temos que orar agora. Então é preciso que nós estejamos tendo esse tempo com o Senhor. Um outro aviso é que no domingo, tivemos hoje pela manhã a nossa escola bíblica dominical presencial, às 9 horas até às 10 da manhã. Então, próximo domingo, novamente teremos a escola bíblica dominical, como aconteceu hoje pela manhã, e também teremos o culto à noite, como está acontecendo agora. Então, você que está na sua casa e pode aqui estar, eu sei que cada um tem as suas razões e motivos, os sentimentos que trazem diante desse contexto, mas se você vier com todo cuidado, usando das medidas preventivas, usando a sua máscara, o distanciamento social, creio que com certeza nós vamos manter, né, esse ato de culto presencial sem termos nenhum problema com relação a esta pandemia que está assolando o mundo. Bem, as crianças que estão presentes, elas podem se dirigir para o culto infantil. Duas já desceram, né? Já desceram. Tá bom. Bem, convidamos os amados agora a abrirmos a palavra do nosso Deus novamente no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Então as crianças terão continuidade do culto lá embaixo, com a tia Olha e a tia Sandra. Abacuque, capítulo 2. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que eu farei deste texto. Abacuque, capítulo 2, de 1 a 5. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta,
Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar? Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar para compreendermos a revelação da Tua palavra escrita, deixada a nós. Queremos ouvir a Tua voz. Que todos os que estão conosco aqui na Tua casa nesta noite e aqueles que nos acompanham pelo Facebook possam ser ovelhas que ouvem a voz do Senhor. Amém. Pois a Tua ovelha traz como característica, como marca, a atitude de ouvir a voz do seu pastor. Ó Deus, que não estejamos ouvindo a voz de um pastor Paulo Sérgio, mas estejamos ouvindo a voz do Senhor, que é o pastor desta igreja. Amém. O Senhor que é o nosso Deus, de quem nós dependemos. E pedimos, ó Pai, que nesta hora, ao expormos a Tua palavra, o Senhor, como pastor supremo, esteja apacentando o meu coração e o coração de todos que estão nos ouvindo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, antes de nós observarmos o texto que lemos, eu gostaria de incentivá-lo a se voltar nesses dias de calamidade para a palavra do Senhor, lendo e meditando nos livros proféticos do Antigo Testamento. Nesses últimos dias eu tenho procurado fazer isso. Por quê? Porque nestes livros nós vamos encontrar respostas a tudo o que está acontecendo nas nações em toda a terra. 2 temas sobressaem nos livros proféticos: a ira de Deus e a sua misericórdia manifestas às nações. Por isso, eu convido você a meditar comigo nesta noite no livro do profeta Abacuque. Neste livro, meu amado, nós encontramos uma das verdades essenciais no que diz respeito à nossa relação com Deus. Qual é a verdade essencial? A fé. A fé em Deus como estilo de vida debaixo do sol, que conduz a viver vitoriosamente. Por isso, Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4 que lemos, ele traz para nós esta afirmação, que é novamente apresentada a nós no Novo Testamento. Principalmente o apóstolo Paulo faz menção a esta verdade, quando então Abacuque nos diz: mas o justo viverá pela sua fé. Meu amado, esta verdade nos traz à mente o que está em Hebreus 11, quando nós encontramos ali a galeria dos heróis da fé, quando ali nós encontramos um resumo da história do Antigo Testamento, trazendo a nós o conhecimento acerca de vários servos do Senhor, que enfrentaram as mais diferentes situações e circunstâncias em sua vida, em sua época, e que obtiveram de Deus o bom testemunho de terem tido uma vida que agrada a Deus. E a expressão que se repete no capítulo 11 de Hebreus é esta: pela fé, pela fé, pela fé. E aí no versículo 6, o escritor aos Hebreus, de forma enfática, ele nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, meu amado, o propósito do livro de Abacuque é justamente guiar o povo de Israel em direção da fé em Deus, durante as provações da conquista e do exílio babilônico, ao dar o seu exemplo prático de fé como remanescente fiel. Tem sido dito, não apenas pelos pastores nas redes sociais,
nos seus sermões, nas suas mensagens, mas também todos aqueles que tentam fazer uma leitura deste contexto de pandemia no qual nós estamos vivendo, tem sido dito que o mundo não será mais o mesmo depois que passar esta crise por conta da Covid-19. E dentre estas falas, há um pastor presbiteriano que disse que após a pandemia, de uma certa maneira, nós vamos conhecer um pouco quem de fato é a Igreja de Deus. Porque após essa pandemia, muitos que congregavam já não vão congregar mais. E muitos que não congregavam vão passar a congregar. O fato, meu amado, é que quando nós enfrentamos uma crise como esta, que não apenas é uma crise de saúde, não é apenas uma crise econômica, não é apenas uma crise social, mas traz a realidade de uma crise espiritual que está por detrás de toda esta realidade. Nós precisamos entender que nesse contexto, muitos abandonam a sua fé. E Abacuque, então, ele nos dá o exemplo de como nós podemos permanecer firmes no nosso relacionamento com Deus. E passarmos por essa tempestade, passarmos por esta crise e permanecermos fiéis ao Senhor. Então, meu amado, a minha oração é que eu e você, povo de Deus, nesse tempo, estejamos nos fortalecendo no Senhor. Estejamos saindo deste momento muito mais compromissados com o nosso Deus do que estávamos antes dele. E Abacuque então nos traz esta verdade. Quem foi então Abacuque? Profeta contemporâneo nos meados do ano 605 a 600 a.C., do profeta Jeremias, que muito se assemelha com ele, pois ele revela em seu livro estar profundamente preocupado com a desobediência do povo de Deus e com as dificuldades do período muito breve eles enfrentariam o cativeiro babilônico. Esta preocupação de Abacuque, meu amado, ela se torna mais evidente nos diálogos que ele tem com Deus e em suas persistentes súplicas a Deus. No versículo 2, por exemplo, que nós lemos, veja aí comigo, volte o seu olhar para a palavra do Senhor no livro de Abacuque, veja versículo 2, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. No capítulo 3, verso 2, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Versículo 16, ele diz: ouvi-o, e no meu íntimo, no capítulo 3, se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O que o seu livro então nos revela, amados? Revela como o profeta mudou da profunda aflição e dúvida para a fé prática e a esperança por meio da oração a Deus. É um homem que, com uma paixão ardente pela honra do seu santo Deus, que viveu uma profunda crise espiritual devido à aparente diferença de Deus para com a terrível situação espiritual no meio do seu povo. Podemos ver isso claramente no capítulo 1, veja comigo, versículo 2 a 4. Olha o que ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás?
Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Notem, meus amados, olha a angústia do profeta, porque ele começa a orar, começa a clamar, e diante do que está acontecendo, ele percebe que há uma aparente indiferença de Deus para o que está acontecendo, e ele se angustia nisso. A ausência de vida pactual e de obediência aos termos da aliança de Deus não era algo apenas perigoso para o povo de Deus, mas também um insulto ao próprio Senhor da aliança e uma rejeição a Ele. Uma vez que apenas a intervenção de Deus poderia reverter essa situação letal, Abacuque urgente e persistentemente, ele clama ao juiz celestial. Foi o que lemos. Até quando, Senhor? Em resposta, o Senhor revelou a ele que os babilônicos, que estavam então aparecendo em cena da história, seriam usados como seu instrumento de castigo e de disciplina contra o seu povo. E aí, meu amado, qual é a situação do profeta? Essa cura parecia ainda pior do que a doença e aumentou a aflição do profeta. Não temos tempo, mas você depois pode ler do versículo 5 ao versículo de número 17, como o profeta se agonizou ao ter de Deus a resposta de que Deus levantaria o povo babilônico, um povo perverso, um povo ímpio, um povo maldoso, um povo violento, para poder ser instrumento de disciplina contra o povo do Senhor. E aí, meus amados, Abacuque, ele questiona: como poderia o santo Deus, para quem é impossível tolerar o que é errado, isso está no verso 3 ao verso 13 do capítulo 1, usar esse povo malvado para o cumprimento dos seus propósitos? Meus amados, talvez você está se sentindo assim nesse tempo. Quando a gente percebe tantas coisas, havia uma expectativa de melhora em tantas coisas, e de repente as coisas parecem estar totalmente fora do controle. E a perspectiva diante dos nossos olhos se torna ainda pior. Não temos certeza do amanhã, no país e no mundo. Estamos vivendo tempos semelhantes. Será que Deus realmente mantém a diferença entre o bem e o mal no resultado da história? É esse o questionamento que Abacuque faz. Então, convencido de que os acontecimentos da história não eram determinados pelo destino, mas pelo Deus vivo de Israel, Abacuque, ele determinou-se, e eu quero que você grave isso no teu coração. Abacuque, ele determinou-se a viver pela fé e a esperar esperançosamente pelo Senhor, até receber uma resposta para as suas dolorosas perguntas. E é isso que vemos no verso 1 do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. A resposta ou a revelação subsequente do Senhor, Abacuque diz no verso 2 e 3, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Meus amados, a resposta à revelação subsequente do Senhor proporciona ao seu povo uma perspectiva verdadeira do resultado prometido por Deus de intervenção na história.
Ela não esclarece todas as questões dolorosas de Abacuque, mas ensina o segredo da vida da aliança, no aqui e agora da história. E qual é o segredo da aliança? No aqui e agora da história, apesar do tempo de crise que vivemos. Viver pela fé. Viver pela fé. Ou seja, perseverança, paciência e expectativa esperançosa em esperar o cumprimento da promessa infalível do Senhor. Por isso, meu amado, eu quero deixar com você uma lição preciosa, aprendida por Abacuque e demonstrada por ele em meio à calamidade do seu povo, e das quais ele também estava inserido. Na calamidade decorrente da ira de Deus, temos a oportunidade de aprender na prática a viver pela fé. Meus amados, dizer que está vivendo pela fé quando tudo está mil maravilhas, é muito fácil. É muito fácil você viver pela fé quando tudo está bem. Você está com o seu emprego, você está em condições perfeitas, está com saúde, tudo está caminhando muito bem, os seus negócios, os seus planos que você planeja estão se concretizando. Viver pela fé assim é muito fácil. Relacionar-se com Deus nesse contexto é muito fácil. Agora, meu amado, você viver com Deus, viver pela fé quando você está enfrentando luto, viver pela fé quando você está enfrentando uma crise financeira, viver pela fé quando você está enfrentando uma enfermidade que está assolando o mundo, essa é a grande questão. Este é o grande desafio. E é isso, meus amados, que Abacuque nos ensina nesta noite, através da palavra dele, do seu exemplo de vida, da sua atitude de poder então estar buscando de Deus o discernimento e a percepção do seu contexto de vida e se colocando como Deus quer que ele se colocasse naquele tempo no qual ele estava vivendo. Deus o levanta como profeta. Deus, meu amado, quer levantar eu e você, povo dele nesse tempo, como ele levantou Abacuque, para que sejamos o remanescente fiel do Senhor, para que estejamos demonstrando a nossa real e verdadeira confiança no Senhor. Portanto, meu amado, não é tempo de andarmos cabisbaixos, não é tempo de nós andarmos oprimidos e ansiosos, é tempo de nós olharmos para o nosso Deus e, como Abacuque, tomarmos esta decisão, viver pela fé. O profeta Abacuque não jogou fora esta oportunidade. Não jogue fora, meu irmão, a oportunidade que Deus está te dando de você aprender a viver na prática pela fé. Vamos considerar algumas coisas. Abacuque, ele exerceu a sua fé, primeiramente, orando intensamente até ter de Deus a resposta. Foi o que vemos no texto. Ele disse: eu vou me colocar na minha torre de vigia, até que o Senhor me dê a resposta. Veja, meus amados, esta atitude que Deus espera de nós. Este é o recurso que eu e você temos nas mãos e que Deus confiou somente a nós. Esse recurso não está na mão das autoridades civis do país, em razão do poder que ele tem em suas mãos. Esse recurso quem tem em suas mãos é o povo de Deus, é a igreja, é eu e você, é Abacuque. São os Abacuques da vida. Somos todos nós, povo de Deus, nesse tempo. E qual é o recurso que temos? A oração. A oração, meu amado, é o recurso onde nós podemos fazer e usar quando nada pode ser feito. Então, meu amado, diante de um mundo que está perdido, diante de autoridades que não estão falando a mesma linguagem, diante de um país que está numa bagunça completa, politicamente falando, economicamente falando, diante de tanta crise, diante de tanta oposição, diante de tanta corrupção, diante de tantas situações, nós temos que entender que nós temos em nossas mãos um recurso que Deus nos deu como povo dele. É o que ele diz lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Orar. Esse
Então, meus amados, é o que Abacuque faz. Abacuque, ele exerce a sua fé orando intensamente até ter de Deus a resposta. Então, meu amado, o que temos que fazer comigo hoje? Orar. E eu pergunto, você tem orado? Você tem orado? Ou você continua gastando o seu tempo olhando as notícias no WhatsApp, olhando as notícias sobre o Covid-19 e ficando alarmado e ficando preocupado? Meu amado, é tempo de orar. Vamos gastar o nosso tempo orando. É isso que Abacuque faz. Abacuque se coloca na torre de vigília e diz: eu vou orar até ter de Deus uma resposta. Não é assim que Deus disse através do outro profeta, através do profeta Ezequiel, que ele procurou alguém que se colocasse na brecha em favor daquela terra, para que ele não a destruísse. Ele não achou ninguém? O que Deus está dizendo? Que a crise espiritual do povo dele era tão grande, que nem o povo não achava mais ninguém que orasse pelo povo. Meus amados, eu creio que há um povo de Deus aqui. Eu creio que você é povo de Deus. Então, como povo de Deus, Deus está nos desafiando a exercer e a aprender a viver pela fé, aprendendo a orar nesse tempo. Eu volto a dizer, se já orávamos, agora temos que orar mais. E é isso que Deus espera de nós. Segunda coisa, meu amado, que Abacuque nos mostra, que ele exerce a sua fé de forma prática, é que ele exerceu a sua fé suplicando a manifestação da misericórdia de Deus em meio à sua ira manifesta. Leia comigo aí novamente, observe comigo, é o versículo de número 2 do capítulo 3 de Abacuque. Olha o que ele diz, texto maravilhoso: tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meu amado, o que nós merecemos? Meu amado, eu e você merecemos ser consumidos pela ira do Senhor. É isso que as nações merecem. É isso que eu mereço. É isso que você merece. O que nós carecemos? Nós carecemos da misericórdia do Senhor, que nos livra da sua ira. Por isso Abacuque, ele entende que o clamor da sua alma diante do Senhor, diante da crise que estava se instalando e da situação pior que ia se instalar, porque daqui a algum tempo, pouco tempo, aquele povo, o povo de Judá, seria cercado por Nabucodonosor, e os babilônicos haveriam de levar, destruir Jerusalém, destruir o templo e levar o povo cativo para a Babilônia. A situação ficaria muito mais crítica do que estava naquele momento. E Abacuque então ele suplica, ele sabia que a ira do Senhor ia se derramar, que Deus ia vir com a sua vara, Jerusalém ia ser destruída, o templo ia ser destruído. O profeta Jeremias havia dito, havia revelado isso, ele é contemporâneo desse profeta. E aí, diante disso, meu amado, ele começa a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está disciplinando o teu povo, eu sei que o Senhor vai trazer juízo, mas eu te peço, ó Deus, no decorrer da medida que o Senhor trouxe a tua ira, lembra da tua misericórdia. Ah, meus amados, graças a Deus que a ira do Senhor não dura para sempre, mas sim a sua misericórdia. Essa verdade, meu amado, ela está estampada no livro de Salmos. Quantas e quantas vezes o salmista, em meio à aflição, em meio a crises existenciais, em meio à crise da perseguição do inimigo, tanto o rei Davi, e outras situações, ele vivendo os dramas da sua vida, ele se coloca diante do Senhor e ele diz: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Por isso, meu amado, Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele compartilha a sua experiência como profeta em Israel, ao dizer, lá no capítulo 3 de Lamentações, versículo 1, ele diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus, fazendo menção de sua mensagem profética, chamando o povo a reconhecer o seu pecado, a ponto de compreender a necessidade urgente da misericórdia de Deus, ao dizer no versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações: quero trazer à memória o que me pode dar esperança em meio à manifestação da ira do Senhor. E aí segue no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã.
Por isso, meu amado, a porta da salvação em Cristo está aberta à humanidade até a consumação dos séculos. Pois toda a ira de Deus se derramou sobre o seu Filho ao morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Ah, meus amados, Abacuque entende isso. Ele sabe que a ira de Deus é santa, é justa e necessária. Mas ele sabe que o seu Deus é um Deus de misericórdia. Por isso, ele suplica ao Senhor: Senhor, tenha piedade de nós. Tenha misericórdia, Senhor. Clamemos a misericórdia do Senhor sobre as nações. Clamemos a misericórdia do Senhor sobre o Brasil. Clamemos a misericórdia do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade. Esse papel é nosso. O Senhor nos chamou para isso, para sermos povo dele, para estarmos no altar, porque a conexão do altar com o trono de Deus é certa. É certa. Mas em terceiro e último lugar, meu amado, podemos ver que Abacuque, ele também exerce a sua fé, celebrando a vitória final no Senhor, no meio do caos presente. Veja comigo aí no versículo 17, no versículo 18 e 19 do capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro e exulto no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Abacuque, ele aprende a exercer a sua fé, celebrando a vitória final no Senhor, no meio do caos presente. Irmãos, a nossa vitória está garantida. O Senhor Jesus conquistou a nossa vitória. Nós não estamos caminhando para o caos, nós estamos caminhando para a glória eterna com o nosso Deus. Nós cantamos, nós somos peregrinos aqui. O Senhor vem, Ele vem buscar a sua igreja. Estejamos preparados para o Senhor nos tomar para si. E aí, meu amado, o que Abacuque nos ensina? Que a dependência total do Senhor era a chave da vida para Abacuque. Faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. São imagens que retratam a verdadeira vida em liberdade desinibida e progresso confiante, apesar dos desafios e perigos do caos presente. Concluindo, meus amados, precisamos aprender a viver não pelo que vemos, não olhar as circunstâncias. Foi o que nós cantamos: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor por mim, olhe a sua misericórdia por mim. Meus amados, nós precisamos aprender a viver pelo que vemos, não olhar as circunstâncias, mas pelo que cremos, exercendo a fé, fundamentados nas promessas reveladas por Deus a nós em sua palavra. Deus está nos dando, meus amados, esta oportunidade como igreja, em passarmos por esta pandemia, aonde as nações, o mundo, estão abalados e perdidos na maneira de lidar com este mal, para aprendermos a exercer a nossa fé nele, como os heróis da fé, como Abel, como Noé, como Moisés, como Abraão, como Isaac, como Davi, como Josué, pois o exercício da fé como estilo de vida nos tira da religiosidade e nos conduz à verdadeira espiritualidade, o verdadeiro compromisso com o Senhor. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, meu irmão, minha irmã? Viva pela fé, pois sem fé é impossível agradá-lo. Abacuque nos ensina isso. Que você possa, nesta noite, antes de dormir, ler este livro do profeta Abacuque
e trazer à sua memória tudo aquilo que Deus falou ao seu coração através dessa reflexão. E que você possa ser Abacuque nesse tempo que vivemos. Viva pela fé. Amém? Vamos colocar em pé, igreja, e vamos falar com o Senhor. Talvez você está aí pensando: pastor, a minha fé é tão pequena. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir da palavra. Então ouça a palavra do Senhor que foi trazida ao seu coração. E esta fé vai estar crescendo dentro de você. Tome a decisão que Abacuque tomou. Se relacione com Deus, orando, suplicando e celebrando diante do Senhor a vitória final que já está garantida a mim e a você em Cristo Jesus, pois nele temos a nossa salvação. Ó Deus, obrigado por esta palavra de consolo, palavra de esperança, palavra de ânimo, palavra, Senhor Deus, que enche o nosso coração de fé, pois a fé vem pelo ouvir da Tua palavra. Ó Deus, eu te louvo pela vida do profeta Abacuque, este teu servo que o Senhor levantou no passado para ser boca do Senhor para o teu povo de Judá, e agora tem sido boca do Senhor para o teu povo nesse tempo que vivemos no ano de 2020, tempo no qual estamos passando por uma crise, ó Deus, sem precedentes, tempo no qual, ó Pai, estamos sendo desafiados a estarmos, ó Deus, firmando a nossa fé diante do Senhor. E conforme diz a Tua palavra, ó Deus, não é pelo caminho da soberba, da arrogância, ó Deus, que nós vamos seguir de forma vitoriosa nesse tempo. Mas nós vamos seguir de forma vitoriosa nesse tempo quando nós aprendemos a depender do Senhor, quando nós aprendemos a viver pela fé, quando nós aprendemos a olhar para a Tua palavra e tomar posse de todas as promessas que ela nos traz. E a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de misericórdia. A Tua palavra diz que o Senhor manifesta a Tua misericórdia para com aqueles que te temem, para com aqueles que esperam pelo socorro que vem do Senhor. Por isso nós pedimos, ó Pai, em meio a este contexto que estamos vivendo, como Abacuque, nós oramos ao Senhor: Senhor, aviva a Tua obra no nosso coração, aviva a Tua obra no coração de todo o Teu povo, espalhado em todas as nações nesse tempo que estamos vivendo. Aviva a Tua obra, Senhor Deus, para que este povo venha se levantar no poder do Teu Espírito Santo e venha, Senhor Deus, se colocar na brecha como povo que ora e clama pela Tua misericórdia. Ó Senhor, obrigado por este tempo, por esta palavra abençoada que o Senhor traz ao nosso coração. Ó Deus, a começar de mim, traga este quebrantamento, levando-nos a nos colocar na torre de vigia, como Abacuque se colocou, até ter do Senhor a resposta. Ó Deus, e ajuda-nos para que venhamos a tomar em nosso coração a verdadeira razão de estarmos alegres. É o Senhor. É no Senhor que temos a salvação. É no Senhor que temos o perdão. É no Senhor que temos a plena convicção de que estaremos eternamente contigo. Ó Senhor, ajuda-nos a crer. Ajuda-nos a crer. E perdoa-nos, ó Deus, quando somos incrédulos para com a Tua palavra, estamos tomados pela ansiedade, pela angústia, pelo medo. A Tua palavra diz que não devemos temer nada, não devemos temer a morte, não devemos temer, ó Deus, as tempestades que assolam o mundo, porque o Senhor está conosco, e a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. É no nome de Jesus que assim oramos e abençoamos o Teu povo. E agora, meus amados irmãos, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a sua vida, meu amado, minha amada, povo de Deus, de Guiratinga, povo de Deus espalhado pelo Brasil, povo de Deus espalhado pelas nações, nos levantando como Deus levantou Abacuque, para sermos voz profética nesse tempo, para sermos povo que ora,
para sermos povo que clama a tua misericórdia, para sermos povo que celebra a alegria do Senhor, a alegria da salvação, apesar do caos presente. Hoje e até o dia que o Senhor há de tomar cada um para si. Amém. Deus abençoe sua vida. Vá na paz do Senhor para o seu lar. Reflita em Abacuque o que Deus falou ao nosso coração nesta noite. A você que está conosco nas redes sociais, no Facebook, nos acompanhando, obrigado por você nos acompanhar. Que Deus também esteja com você aí. E que você seja um Abacuque nesse tempo, para a honra